Bom dia, olá pessoal. Benício já por aqui, Armando, Fabiano, Lu. Legal. Hoje a gente vai ter um papo muito bacana com Benício da Atlantic Hub. Benício, assim que se quiser, me manda aí a solicitação aqui. Já vamos chamar o Benício aqui. Vamos dando um tempinho para as pessoas entrarem. Carla, Cadu também por aqui. Que legal. Olá, Cris! Oi, Benício, tudo bom? Eu bem, e você? Que alegria estar aqui com você, Cris. Minha amiga carioca. Ah, você é carioca também, né? Temporariamente paulista. Há muitos anos já, né? Charles também, bom dia, Charles, tudo bom? Ai, que bom ver todo mundo aqui, Gia. Nosso encontro de toda segunda e sexta-feira. Bacana. Benício, você tá congelando um pouquinho para mim. Ah, é? Não sei se é só para mim ou Acho, se para todo mundo. acho que só para você. Na verdade, tá legal a imagem. Eu vou pedir para uma pessoa que está aqui próximo. Ó, tá legal. Eu estou assistindo aqui do lado, tá legal. Tem uma outro celular na live, tá bacana. Tá todo mundo ouvindo bem? Tanto eu como o Benício? A live tá bacana. Bom, Perfeito. aqui para mim, ó, para mim não congelou. Bom, então vamos lá, vamos continuar aqui. Obrigado, Benício, aí pelo tempo, né? Pela disponibilidade de poder estar com a gente. A gente tem vindo aí, tem tido esses encontros todas as segundas e sextas-feiras, sempre às 11 horas da manhã. E sempre trazendo temas, né, que são temas, na verdade, que os nossos clientes mais nos demandam, né? Como a gente faz essa consultoria aí 360 graus, a gente gosta de fazer dar um suporte completo para o nosso cliente. É muito comum, né, logo após a procura do imóvel, a gente auxilia na aquisição, em todas as etapas aí desse processo. Eles perguntarem também para a gente como é que faz para a parte da renda, né? E agora? Né? Eu levo a minha empresa para lá, é possível internacionalizar a minha empresa? Ou eu vou abrir um outro negócio? Como é que eu faço isso, né? Benício, assim, se você puder entrar e sair de novo, eu estou falando aqui, mas você está congelado direto para mim. As pessoas estão comentando que Tá bom. estão assistindo, que estão vendo bem, que estão ouvindo bem. Vamos lá, vamos tentar de novo aqui com o Benício para a gente começar esse papo com ele, que eu acho que vai ser assim muito bacana, né? A gente tem uma demanda grande por clientes clientes nossos que já foram morar em Portugal. Aqui de novo. Já morar em Portugal. E aí tem essa questão renda, né? Aí para resolver, ou querem simplesmente internacionalizar suas empresas. E esse é o trabalho, né, do Benício, da equipe lá da Atlantic Hub, que é a questão da internacionalização de empresa. Oi, Cris. Tá normal, tá, Cris? Tá todo mundo ouvindo. O pessoal tá comentando e eu tô com o smartphone aqui do meu lado. Tá em ordem. Eu acho que é comigo mesmo, Benício. Assim, eu vou. Bom, eu tenho aqui algumas perguntas para você. Vamos ver se ao longo aqui da live eu começo a te ouvir melhor, porque para mim realmente está falhando muito. Mas, assim, se está todo mundo ouvindo bem, vamos continuar. Primeiro, assim, queria que você se apresentasse, né? O Benício tem aí um currículo aí bastante invejável, enfim, lançou um livro agora também e é o Country Manager, né, Brasil, da Atlantic Hub. Então, eu queria que você se apresentasse rapidamente e falasse sobre a Atlantic Hub, quais são os principais serviços da Atlantic Hub, enfim, qual é a missão de vocês, a esse público que está indo para Portugal. Bacana. Primeiro, muito obrigado, Cris. Muito obrigado a Global Trust por
essa parceria que nós temos. Para nós é super importante ter um parceiro estratégico nesse ramo imobiliário em Portugal, já que a nossa linha de ação é Brasil-Portugal, né? Eu sou Country Manager da Atlantic Hub no Brasil, respondo pela operação no Brasil. Há 5 anos nós iniciamos uma empresa em Portugal, lá no Chiado, bem pertinho da Global Trust, inclusive, nosso escritório em Lisboa, no Chiado. E nós nascemos da percepção de ver brasileiros que começavam a querer empreender em Portugal, mas numa dinâmica muito amadora, numa dinâmica sem entender se era possível ou não, se aquele produto fazia sentido, ou mais do mesmo. E aí, dessa nossa percepção de que isso não estava legal e de que era ruim esse tipo de modelo, até juntando a jornada dos meus sócios, né? O Eduardo, que é nosso CEO, mora em Portugal, eu conheci lá, tem todo o background aí no mercado executivo, no mercado corporativo, trabalhou em grandes empresas. O Thiago Matsumoto, que está aqui conosco na live, tem uma experiência gigante. Thiago é engenheiro elétrico, uma super experiência no ramo do empreendedorismo. E eu também venho do ramo da tecnologia, já empreendo há muitos anos. Nós juntamos esses expertises e montamos a Atlantic Hub justamente num conceito muito claro de ajudar brasileiros numa jornada de internacionalizar os seus negócios ou iniciar um negócio em Portugal, de Portugal para o mundo. Esse é o nosso escopo de trabalho. E aí, deixo para você devolvo a bola para a gente ir fazendo esse bate-papo. Oi, Cris, está me ouvindo? Cris, você está me ouvindo? Você está bem travado para mim. Eu vou te falar assim, está todo mundo ouvindo, está ótimo, a gente vai continuando. Eu tenho algumas perguntas aqui para você, perguntas que algumas pessoas mandaram também, né? Quando a gente anunciou a live, as pessoas pediram para fazer algumas perguntas. Então, eu vou seguir aqui com algumas perguntas. A gente não vai conseguir ter muita interação, porque eu estou realmente... Está muito ruim, eu não estou conseguindo, só ouço assim, não consigo te ouvir. Mas, assim, as pessoas me perguntam muito, Benício, sobre essas linhas de financiamento, né, que tem agora no Portugal 2020, as linhas de crédito, se é possível uma empresa brasileira, uma startup brasileira, se candidatar a esse tipo de crédito aí. E também, né, já continuando aqui, já que a gente não vai conseguir ter muita interação, se uma empresa, a empresa precisa estar funcionando ou se a empresa pode estar em projeto e contar aí com esse benefício. Bacana. O que é interessante desse uma perspectiva de abrir um negócio ou de internacionalizar a sua empresa, é bacana primeiro entender se o que você faz, a atividade que você executa, faz sentido em Portugal. E aí, a dinâmica qual é? Primeiro, nós temos um produto de porta de entrada, que é o Market Fit, onde o cliente contrata esse produto pelo nosso site. Para quem quiser saber maiores detalhes, vou pedir para o Thiago aqui colocar um link. Agora eu estou te ouvindo. Bacana, bacana. Então, eu vou pedir para o Thiago colocar aqui na nossa... Olha, para ele colocar aqui no nosso chat um link desse produto. Então, a partir da contratação desse produto, eu entrego, depois do preenchimento das informações, um relatório completo para essa empresa, para esse empreendedor, justamente para ele saber se o que ele está querendo empreender em Portugal faz sentido. Então, imaginando uma jornada do empresário que abre uma unidade em Portugal, começa a empreender em Portugal, uma vez instalado, uma vez faturando, se inicia a possibilidade de ir em busca de linhas de financiamento. Então, respondendo a sua questão, para que eu possa colocar o meu projeto sob submissão, né, sobre análise do governo português, é necessário, primeiro, que eu tenha uma operação funcionando, que eu tenha uma operação faturando, que eu inicie realmente algum tipo de atividade. É até um ponto interessante, porque há muitos casos em que empresários brasileiros são aliciados por algumas consultorias que prometem financiamento sem nem existir uma empresa lá.
de verdade, existe golpistas no mundo inteiro, né? E não poderia ser diferente em Portugal. Então, é bem interessante tomar cuidado, porque para que eu tenha a possibilidade de entender se existem linhas, eu preparo isso no estudo do Market Fit. Então, você vai saber se essas linhas existem e aonde elas são possíveis. Agora, colocar um projeto de submissão, primeiro tem que ter uma empresa faturando. Cris? Tá. E outra coisa, assim, isso vale, quer dizer, toda essa pesquisa aí de mercado que você falou, isso vale tanto para a empresa que já funciona aqui no Brasil, já opera, e o cliente quer internacionalizar a empresa dele, né? Nós temos muitos clientes que são empresários, que já têm seus negócios aqui, e querem entender qual é a aderência, né, desse produto lá em Portugal. Enfim, imagino que tenham aí diferenças culturais, né? Como é que funciona isso? Bacana, Cris. É uma excelente pergunta. Na verdade, a gente sempre trabalha a ideia do conceito de negócios, né? Então, a gente tem uma demanda de empresários que procuram para saber como abrir uma cafeteria, como abrir uma empresa de alimentação ou como abrir uma indústria. Então, para nós, da Atlantic Hub, o segmento que o empreendedor ou empresário vai querer desenvolver da atividade dele em Portugal, ele não é um ponto de partida no sentido de restrição. Eu deixo aqui aberto para qualquer segmento, para qualquer setor, para um business pequeno, para um business médio, para um business grande. Nós temos N casos. E a porta de entrada é sempre qual? Bem, eu tenho essa proposta de valor aqui. Eu vou mergulhar na tua empresa, o Market Fit me ajuda nisso, a olhar a tua proposta de valor e falar, olha, tem aderência, tem mercado, tem economia, vale a pena. O processo de levar essa empresa, de fato, e começar a construção dela, aí é o que você falou. Tem sim questões culturais, tem sim questões locais, tem sim a questão de viabilidade. Todo mundo fala de Lisboa, mas você sabe, vocês operam muito em Lisboa e sabem que há outras regiões de Portugal que oferecem oportunidades até muito mais interessantes do que Lisboa. Então, essa análise eu faço, o meu time faz e ajuda o empresário, ajuda aquele pretendente a fazer essa jornada de empreender lá com todo o respaldo, toda a assessoria. Me parece essa questão aí das localizações, das regiões, isso influencia inclusive as linhas de crédito, né? Parece que Porto e Lisboa já é muito difícil conseguir alguma linha de crédito nova, porque, enfim, imagino que tem aí um gargalo já enorme, né? E para o interior ou outras cidades isso seria mais fácil, né? Cris, é bem bacana também essa sua colocação. O que nós temos, né? Nós temos uma dinâmica de densidade de ocupação. Então, cada região de Portugal tem a sua densidade definida justamente pela ocupação que tal segmento ou tal nível de atividade já tem lá a sua dimensão, né? Então, você pega, por exemplo, Lisboa, algumas atividades, é até difícil você conseguir abrir realmente um negócio. Porque ou já está saturado, e aí o próprio governo, né, a própria dinâmica de Estado já fala que é melhor você ir para outra região, e aí eles têm um propósito claro com isso de levar desenvolvimento para outras regiões, faz todo sentido. E aí, para isso, há linhas especiais de atração. Então, o que é legal do nosso ouvinte, da nossa audiência entender, é que o Portugal 2020, o Portugal 2030, ele é um programa de incentivos derivados da União Europeia. Mas há muitos outros. Há programas locais, há programas regionais, há programas nacionais. Então, a gente tem em nosso portfólio mais de 100 linhas, Cris. Isso variando de regiões para regiões e de tipo de negócio. Entendi. Outro dia, no nosso último evento Negócio em Portugal, teve um empresário lá de Porto Alegre que me procurou porque ele quer abrir uma indústria num ramo específico químico. Falei para ele, olha, esquece Lisboa, mas há outras regiões que acolhem o seu negócio, inclusive com o que a gente chama de P&D. A parte de desenvolvimento e pesquisa, muitas universidades oferecem linhas interessantes de trabalho, Cris. Muito interessante isso, legal. E quando a gente fala aí de negócios indo para Portugal, startups ou empresas que já existem aqui, existe algum segmento, Benício, que vocês percebem que tem
sei lá, que tem mais presença, né? Ou que tem uma receptividade maior, né? As duas coisas, né? Assim, que segmentos, né, o brasileiro pensa em levar para Portugal e em Portugal, quais os que vocês entendem, né, que tem mais aderência, se é que tem um ou outro segmento mais que chame mais atenção? Bacana. O segmento que tem uma atratividade e até linhas de incentivos, e também, digamos que a menina dos olhos do governo português, são segmentos ligados à tecnologia da informação e de base tecnológica. Essa área Uma coisa, deu muito, né? uma coisa é diferente da outra, né? Quando a gente fala de tecnologia da informação, nós estamos falando de empresas, de indústrias, de software, indústrias que constroem aplicações com base em softwares. Quando a gente fala de base tecnológica, aí nós estamos falando de qualquer negócio que tenha no seu produto, no seu processo, inovação tecnológica. Aí há linhas de incentivo. Então, eu posso ter uma indústria tradicional, eu posso ter uma cafeteria, eu posso ter uma empresa de serviço, mas que tenha uma base tecnológica, que tenha um processo tecnológico, e isso interessa para eles. Interessa muito para o governo português. Agora, quando a gente fala de empresas de tecnologia da informação, Rio de Janeiro e São Paulo tem muitas empresas nesse segmento, há uma dinâmica de mão de obra que ainda tem um interesse, há custos interessantes. Então, Portugal tem um atrativo grande nisso, né, Cris? Muito, né? Muito. E Benício, quando você fala aí dessas linhas de incentivos, né? Como é que funciona? Porque assim, quando a gente fala de imóveis, a gente está falando aí de taxas de financiamento em torno de 1% ao ano. Para você ter uma ideia, 2 semanas atrás a gente aprovou um financiamento a 0,86. Então, isso para o brasileiro é uma coisa que chama muita atenção. Às vezes as pessoas acham que eu estou falando assim, é por mês? Não, ao ano não pode ser, mas por mês também não. É ao ano, né? Quer dizer, 1% ao ano. Quando a gente leva isso, faz um paralelo aí para o ambiente de empreendedorismo, né? Para essas linhas de crédito, a gente sabe que tem algumas até que tem, dependendo da performance da empresa, pode se levar até a fundo perdido, né? Uma parcela. Como é que são essas taxas aí? O que o brasileiro pode esperar com isso? Cris, o setor imobiliário, né, o setor que você atua, ele tem como garantia o próprio imóvel, né? Então, ele tem uma dinâmica de juros realmente muito atraentes. No setor ligado a fomento, empreendedorismo, você tem uma certa atividade da Europa em si e do próprio governo português de forma muito intensa, que é o seguinte: eu me interesso muito por você se instalar aqui. Mas eu me interesso ainda mais se você empregar colaboradores que vivam em Portugal. Claro. Então, quando você está montando um business e esse business vai ter contratação, as linhas são muito interessantes. Então, eu tenho linhas que a contrapartida de salário, eu tenho linhas, por exemplo, para Açores, que até a área de imóveis eles cedem. Olha que coisa. Mas você tem que ter uma empresa, você tem que estar faturando e você tem que contratar número X de colaboradores. Então, e não português, mas que residam em Portugal. Por outro lado, há linhas de financiamento que dão carência, há outras linhas que têm, como você mesmo trouxe, mediante a entrega, uma parte desse financiamento pode ser colocada a fundo perdido. E também você tem a possibilidade de conseguir juros muito interessantes. Então, é uma dinâmica assim até que fica difícil de saber para que linha eu vou. Por isso que é tão importante o empresário não achar que está entrando num cenário onde tudo é muito simples. Entendi. É importante a assessoria, assim como vocês ajudam as pessoas a entenderem por que investir em imóveis em Portugal é bacana e por que o imóvel continua sendo muito interessante em Portugal, mesmo depois da crise. Foi até um bate-papo nosso recente, né? Pô, mas espera aí, eu vou investir em imóvel Talvez agora? até mais, né? Então, pô, eu vou investir em imóvel agora, que esse mundo louco... Amigo, olha aqui tudo que está se acenando logo depois da curva, e inclusive com estudos. Portugal continua sendo muito interessante para o investimento em imóveis. E continua sendo muito interessante para empreender lá também, Cris. Não, você sabe, Benício, assim, desde o início, né, dessa crise, a gente teve umas 2 semanas iniciais que eu acho que estava todo mundo um pouco assustado, né?
Perfeito. E em seguida, quando a gente vê aí como Portugal vem se saindo, né, vem saindo aí dessa crise, assim, eles estão saindo muito bem. Para você ter uma ideia, assim, o português entrou em isolamento antes mesmo, né, de ser decretado o estado de emergência. Verdade. E acaba que com isso, enfim, tem sido destaque em uma série de publicações no mundo inteiro, na Forbes, falando da aposentadoria e melhor lugar para morar depois do Covid. Você tem uma ideia, assim, o turismo já está começando a voltar, já está começando a ter reservas, lógico que com restrições, né, com regras. A gente começa a ter uma demanda por imóveis com espaços maiores também. É Então, o verdade, né, país Cris? vem se afirmando muito, como é que eu vou te dizer assim, como um lugar assim de ter qualidade de vida, para eu me mudar, para eu instalar a minha empresa, e isso acaba dando uma confiança muito maior ao investidor, né? Então, eu acho assim que Portugal realmente vai ser, já é um destaque hoje, acho que vai ter uma valorização aí grande em função do metro quadrado lá, que é abaixo do metro quadrado da Europa. E quando a gente fala aí do empreendedorismo, quer dizer, existem regras, mas tem um cenário aí de oportunidade muito grande, né? Quando a gente fala no turismo, por exemplo, nesse momento estamos parados, mas quando a gente fala em turismo, Portugal recebe 21 milhões de turistas. Eu não sei se as Sim. pessoas sabem, assim, o Brasil, em ano de Olimpíada, que foi nosso recorde, a gente não recebeu nem 7. Então, isso é dinheiro, é gente indo gastar dinheiro em Portugal. Então, você abrir um café, um restaurante, né, uma empresa de tecnologia, tem uma demanda muito grande, né? A gente tem uma história muito curiosa de um cliente que ele e a namorada queriam ir morar em Portugal. Isso foi logo assim, uns 4 anos atrás. Pouco depois começou a se falar muito de Portugal, muita gente mudando, a gente aqui em época de crise, né? Falta de segurança. E aí eles entenderam que, enfim, o que eles tinham de dinheiro, de capital era pouco e que achava que não iam conseguir morar lá, mas já estavam com passagem comprada, tudo pronto. Falou, Cris, olha só, acho que a gente abortou a missão imóvel, vamos lá dar uma olhada, porque tem o financiamento, mas no fundo acho que não vai rolar. Bom, chegou lá, se encantaram com a questão do financiamento, e resolveram rápido o imóvel e, em paralelo, começaram a fazer viagens ali pertinhos e resolveram ir a Setúbal, né, que é uma região logo ao sul de Lisboa, com praia. E estava um dia bonito, era setembro, outubro, enfim, clima bastante ameno, resolveram ir de scooter. E aí liga para uma empresa de scooter, não tem, está lotado. Daqui a pouco liga para outra empresa de scooter, e não, meu senhor, só na quinta-feira que vem. Aí a namorada falou assim, vamos abrir uma empresa de scooter. E ele é um cara de TI, né? Mas assim, pessoas de TI têm aquele raciocínio lógico, né? Muito racional. Aí ele falou, peraí, vamos abrir Tem uma razão. empresa. Quanto é que custa uma scooter nova? Não é tão barato. Quanto custa uma scooter usada? Bom, para resumir aqui, senão a gente vai ficar horas aqui nessa conversa, eles abriram a empresa de scooter. Em 6 meses, eles abriram a segunda. Hoje eles têm 2 anos em Portugal e têm 5 lojas, não empresa, mas 5 lojas de scooter em Lisboa e Porto. Então, assim, é um ambiente que é muito favorável ao empreendedorismo, né? Quando a gente começou a trabalhar com Portugal, o índice de desemprego era 17%. Em 5 anos, esse índice de desemprego, a gente viu ele de 17% para 6,5%. Então, isso é gente indo para Portugal, né, aquecendo a economia, esse ambiente de inovação e de tecnologia, né? Eu não sei como é que vocês veem isso, mas a gente vê isso aí fervilhando, né? Isso mesmo. Na verdade, Cris, Portugal, ele até após a crise de 2008, né? Portugal fez uma lição de casa incrível e se tornou um dos maiores hubs de atração de empresas de tecnologia, né? Então, hoje você tem espanhóis, holandeses, americanos, russos, brasileiros que vão trabalhar e empreender em Portugal, porque Portugal tem ativos que são, digamos que únicos, né? Uma segurança incrível, um modelo de vida interessante, um clima maravilhoso, uma região
muito desenvolvida de ponta a ponta, um país pequeno, que você cruza em pouco mais de 4 horas ou 3 horas, dependendo de onde você está. Então, Portugal tem um ativo que realmente chama a atenção e cria uma sensação de oportunidade. E eu tenho, em especial, fica aqui também o convite para o pessoal acessar o blog da Atlantic Hub e ler alguns artigos que eu falo, por exemplo, por que internacionalizar para Portugal? Por que criar, ressignificar a sua vida na Europa, por exemplo? É um artigo que eu tenho. E nós temos muitas ligações com o continente europeu, né? E quando eu olho empreender em Portugal, eu falo, cara, nós brasileiros temos um DNA incrível. A capacidade que nós temos de criar negócios e pegar oportunidades, o case que você contou. Talvez uma outra situação de um europeu aqui não enxergasse essa oportunidade que um brasileiro lá enxerga. É fato. O César fala muito isso, né? O brasileiro que é médio trabalhador aqui já vai se sair bem. Eu acho que a gente é muito focado, né? E o brasileiro, enfim, que é bem sucedido aqui, com certeza ele vai ser muito bem sucedido em Portugal, porque tem um ambiente aí, como você falou, com muita oportunidade. Portugal, o Fabiano está até lembrando aqui, né? É a porta de entrada, né, para a Europa, então ele funciona quase como um hub, né, para quem quer exportar os seus produtos. E é isso, no que a gente junta isso, né, com a qualidade de vida, com a segurança, né? Portugal é o terceiro país mais pacífico e seguro do mundo. Quando a gente fala isso para o brasileiro, poxa, loucura, isso tem muito valor, né? Quer dizer, só perde para a Islândia e para a Nova Zelândia, que são 2 ilhas. Então, em termos de, né, país continental, quer dizer, é o primeiro, né? Fora o clima e o idioma, né? Quer dizer, que a gente sente em casa. O que eu vejo assim dos nossos clientes que vão morar lá, né, e eventualmente abrir uma empresa, eles falam, olha, parece que talvez tenha sido mais fácil mudar para cá do que mudar para uma outra cidade do Brasil, né? A adaptação, verdade, acho que foi mais fácil, né? E sem contar também né, você está ali pertinho quando fala de turismo, está ali a 2 horas, 1 hora de Madrid, 2 horas da França. Isso é um atrativo realmente assim incrível, né? Não só em termos de qualidade de vida mesmo, que é o primeiro ponto de contato com a gente, a questão da qualidade de vida, e a questão do empreendedorismo também, né? Da renda, né? Ô, Cris, uma situação interessante que eu acabei de passar. Antes da nossa live, eu estava numa reunião com um grupo empresarial brasileiro grande, uma empresa de tecnologia com N operações no Brasil, além de tecnologia, é uma holding, e eles estão já estudando essa internacionalização para Portugal há algum tempo. E agora, nesse momento que a gente está vivendo, qual é a ação deles? Nós queremos uma ação anticiclo. Enquanto todo mundo está se matando aqui, preocupado, nós vamos começar uma operação em Portugal. Falei, cara, excelente, vamos embora. Fecharam conosco o início do trabalho. E aí, numa das conversas que a gente teve, e hoje ele trouxe de novo, ele falou, Benício, sabe qual foi 2 ativos que para nós foram determinantes nesse processo de começar em Portugal? Falei, qual? Esse empresário esteve conosco na missão em 2019. Nós temos uma missão tradicional para Portugal em novembro e levamos mais de 200 empresários todo final de ano para lá no Web Summit, que é o maior evento de tecnologia do mundo. Ele esteve lá, viu todo o networking que nós temos e falou, cara, eu quero com vocês. Esse é o primeiro ponto. Segundo, dos meus colaboradores que saíram da minha empresa, do meu grupo, nos últimos 2 anos, ele fez um estudo, foram mais de 130 colaboradores, eles têm muitos colaboradores, 80 estão morando em Portugal. Olha, dos 140 empregados que saíram porque foram para fora do país, é uma empresa que tem mais de 20 mil colaboradores. Dos 2 últimos anos, 80 moram em Portugal. Qual foi a conta dele? Benício, vocês me ajudam na jornada, eu monto a minha empresa lá e eu vou recrutar ex-colaboradores meus que já conhecem o meu business, que moram lá. Falei, cara, estratégico, perfeito, ótima linha. E essa percepção do empresário brasileiro, ela tem que ser levada em consideração, porque em muitos casos, Cris,
Você coloca até como plano de carreira uma possível ida desse funcionário para Portugal, Cris. Claro, claro. Você sabe, bom, obviamente você sabe, né? Portugal hoje é um dos países que mais atraem também esses nômades digitais, né? Verdade. Exatamente por isso, pelo que a gente já falou, custo de vida baixo, uma qualidade de vida incrível, segurança, o clima. Para você ter uma ideia, Benício, assim, a gente, quando começou esse business de Portugal, né? Nossa empresa é muito focada na área de investimento. Nós atuamos quase como um family office e a gente faz questão de dar essa assessoria aí completa, né, para o nosso cliente. No início, Portugal era muito como uma diversificação de investimento, uma proteção de patrimônio, muito focado no investidor, né? E quais eram os imóveis na época, assim, que eram, né, que mais chamava a nossa atenção? Eram os imóveis focados no turismo, né? Vou comprar um imóvel pequenininho nas principais cidades, centro de Lisboa, centro do Porto, financiado, onde o imóvel se paga, né, com essa taxa de investimento aí tão baixa e uma rentabilidade aí em torno de 4,5%, 5%, o imóvel se paga. Então, eu diria que, assim, 80% dos nossos clientes eram focados nessa questão do investimento, um ou outro pensando em migrar. De 2, 3 anos para cá, esse ambiente empresarial tão pujante, crescendo tanto, a gente começou a ter uma leva muito grande, não só de brasileiros, né, mas de pessoas pensando efetivamente em ir para lá com suas famílias, executivos e empresários mudando para Portugal também. Isso, para você ter uma ideia, teve um impacto até no mercado imobiliário lá. A gente começou a ver, né, presenciar uma série de construções novas, empreendimentos maiores, né, como a gente vê aqui no Brasil, com área de lazer, com varanda, né, já aquele padrão mais internacional. E aí houve uma segunda leva de clientes, né, muito focado nessa questão da moradia mesmo, executivos indo morar com suas famílias e aí demandando imóveis maiores, não só imóveis pequenininhos, né, para ali para o Airbnb, para o turismo. Então, isso, assim, acaba que isso reflete no país como um todo, né? Reflete na economia como um todo. E mesmo agora, em época de crise, né? A Andréia até mandou um comentário aqui, a gente vê o governo também, né? Ajudando aí as empresas, os bancos também. Então, assim, a gente vê um ambiente realmente muito favorável, né? Aí para as duas coisas. E aí eu fico pensando, né? Cada vez mais a gente tem aí o brasileiro entrando em contato ou antecipando seus planos de mudança para Portugal. Eu não sei se vocês perceberam como é que foi essa experiência de vocês agora durante esse momento de Covid, né? Se vocês tiveram um aumento de demanda ou pessoas antecipando o plano também, ou quem tem empresa aqui, é uma forma, né, de você buscar receita em outro lugar. Como é que vocês perceberam esse comportamento do brasileiro, né, nesse momento? Perfeito, Cris. Primeiro, eu gostaria de salientar como o governo português adotou medidas para ajudar os empresários, brasileiros não, os empresários que empreendem em Portugal. É incrível, eles têm uma sensibilidade fantástica, linhas especiais, rápido, você conseguiu rápido saber quais eram as oportunidades e ali a dinâmica de qual incentivo poderia ser possível, de qual ajuda o governo estaria dando. Então, o primeiro ponto que eu coloco até nesse momento de crise, Portugal tem uma postura muito diferente do que a gente está acostumado. Então, muito interessante mesmo. Por outro lado, Cris, nós, nesse período de pandemia, digamos assim, nós temos percebido, nós, Atlantic Hub, um aumento substancial no número de pessoas interessadas em entender ou como empreender ou internacionalizar, como esse caso que eu acabei de falar para você. Essa empresa já começou o processo. Nós temos um produto de entrada, que é o Market Fit, que eu comentei um pouquinho no início da nossa live, que ele, em 7 dias, ele devolve para o empresário, na medida que ele contrata lá no nosso site. Chama Market Fit. E preenche os formulários. Assim que ele preencheu os formulários, 7 dias depois eu faço uma devolutiva com o meu time de Portugal. Bacana. Esse produto, Cris, a gente tem tido uma demanda gigante. Por quê? Porque o empresário está olhando e falando, cara,
não sei, eu quero tentar, eu quero olhar, eu quero fazer, mas eu não quero fazer de forma abrupta. Eu brinco dizendo, vocês têm bastante experiência também em Miami, né? Eu brinco e falo o seguinte, que o brasileiro, há 20 anos atrás, quando falava em morar para os Estados Unidos, ele ia para limpar piscina, ele ia para trabalhar no McDonald's, ele ia para fazer o que o americano não quer, né? Em Portugal, a nossa jornada é diferente. O que eu assisto, o que eu vejo e o que nós ajudamos são realmente brasileiros que querem empreender ou querem ir morar lá, ou ainda aquele brasileiro que está lá e fala, meu, o que eu vou fazer da minha vida? Eu quero fazer alguma coisa. Cara, fala com a gente que a gente, junto com você, vai tentar analisar se é possível você empreender, se é possível você fazer algum tipo de atividade. E é muito bacana isso, Cris, muito bacana. E o que vocês estão vendo aí, Benício, para Portugal 2030, né? A gente vem aí nos últimos anos com todos esses incentivos e para o Portugal 2020, mas o que vocês estão, né, esperando aí de Portugal 2030? Cris, nós não vamos assistir um novo plano Marshall, né? Até brincando com a reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Mas eu tenho certeza absoluta que as linhas de financiamento e as linhas de fomento para empreendedores, ela deve aumentar substancialmente. É provável que a gente assista o maior movimento de abertura de novos negócios em Portugal, mesmo pós aquele período de crise de 2008. Por quê? Porque Portugal hoje não precisa provar nada para ninguém. Portugal já se colocou como um grande hub. Portugal tem uma infraestrutura invejável e Portugal está pronto para construir mais negócios. Ou seja, se aumentar um pouco mais ainda essa dinâmica de oportunidades, eu vejo para os brasileiros uma seara muito interessante. E, Cris, tem um ponto que eu acho que fica aqui para os brasileiros e para todo mundo que está assistindo a gente refletir, que é o seguinte, não é por causa do idioma que Portugal é mais atrativo para nós brasileiros. Nós temos dentro da Atlantic Hub, nossa jornada lá de empreender, 9 grandes pilares. E um dos últimos é a língua. A questão do relacionamento, a questão de acesso a poder, a questão cultural pesa muito mais que a língua. Se você pensa em empreender na Europa e fora do Brasil, Portugal é o nosso lar, é o nosso destino. E quando a gente pega hoje, né, Benício, assim, esse cenário mundo, né, de juros muito baixos, né, Brasil também juros muito baixos, agora semana, né, 10 dias atrás aí foi para 3%, quer dizer, você tira a inflação, tira o imposto de renda, a administração do banco, quer dizer, não sobra nada. E aí, onde é que eu boto meu dinheiro? Então, é isso, né? Vamos para um país onde a gente tem um custo do dinheiro que é baixo, onde eu consigo remunerar, seja aí numa renda de imóvel ou abrindo o meu negócio lá, né? Até tem uma pergunta aqui, a gente estava falando de imóvel, desculpa. O imóvel se paga em quantos anos, né? Em Lisboa. Eu vou chegar lá assim, a gente, como negócio também, né? Tem muita gente que acaba montando uma carteirinha de imóveis pequenos para gerar renda em Portugal. Por quê? Você consegue financiar aí 70% do valor desse imóvel, 70%, 75%, a taxas de 1%. O tempo depende, né? O financiamento tem que se encerrar aos 75 anos, então é 75 menos a idade. E isso a gente pode dizer que é possível construir patrimônio com dinheiro dos outros, né? Ou comprar a casa com dinheiro dos outros. Não é um exagero falar isso. Então, eu concordo totalmente com você quando você fala aí desse cenário, né, que vocês estão enxergando para frente com relação a Portugal, né? Tanto em termos de investimento mesmo, né? O ambiente empresarial também, e de qualidade de vida. Eu acho que aí a gente vai ter aí um cenário, acho que bem favorável. É lógico, ainda está todo mundo entendendo o que está acontecendo, né? Portugal agora, essa segunda-feira, começou a abrir, né? A flexibilizar um pouco. Vamos ver, tomara que isso funcione, porque o turismo já está animado, né? Outro dia eu estava lendo, né? Eu tenho umas amigas que moram em Porto e Lisboa também. Elas falaram, não, pelo menos eu já vou passear aqui pelo Algarve, ou então em cidades mais isoladas.
E eu li realmente que o turismo nessas cidades mais, assim, mais isoladas estão começando a voltar, já estão começando a perceber o movimento, até porque as pessoas não aguentam mais ficar em casa, né? Tá todo mundo doido para sair. Então a coisa vai começar, lógico, cheio de regras, mas com cuidado, mas eu acho que a coisa vai começar a andar, né? A economia vai voltar a girar em breve, né? Esse ponto é legal, Cris, que até na retomada Portugal tem dado um show, né? Para quem está assistindo a gente e gostaria de receber o plano de como Portugal está se abrindo após o coronavírus, né? Após a pandemia, o plano de abertura da economia, se inscreva no nosso blog, manda uma mensagem lá que a gente envia. E é bem bacana, porque você olha, a verdade é fato, né, Cris? A gente tem muito, mas muito que aprender com Portugal. Muito, sim, muito. Sim, sim. E Benício, assim, a gente, né? Eu daqui a pouco vou encerrar aqui com você, eu vou chamar o Fabiano ainda. Legal, mas eu queria que antes você deixasse, né, alguma mensagem aí que você pense aí para os empreendedores brasileiros, quem está pensando em mudar e empreender em Portugal. E para quem tiver entrado, eu vi que muita gente entrou no meio da live. Essa live vai ficar gravada, tá? Até amanhã, né? Fica no próprio Instagram. E depois ela fica no nosso site, lá no globaltrust.com.br. Lá tem todas as lives que a gente fez desde o início, né? Essas de segunda e sexta, já falamos de financiamento, de educação, custo de vida. Sugestões são bem-vindas. Outro dia o Charles deu uma sugestão também para a gente falar do mercado do Porto, então sugestões são muito bem-vindas. Queria deixar essa mensagem antes de te deixar aí com uma mensagem final, que aí depois eu vou chamar o Fabiano. Fiquem aí só para a gente dar uma amarrada aqui depois. Bacana. Cris, primeiro agradecer muito a oportunidade. Global Trust é um grande parceiro nosso. Vizinhos em Portugal e próximos aqui no Brasil, contem conosco sempre. É isso mesmo. O Vitor perguntou aqui que tem uma loja de roupa e como ele faz para começar, que ele não conhece muito o mercado lá. Vitor, fala conosco. Eu fico no Brasil, eu moro em São Paulo e fico nessa ponte Brasil-São Paulo, Brasil-Portugal. Thiago Matsumoto também aqui. Pode entrar em contato comigo, que vai ser um prazer te atender e te mostrar como fazer essa jornada. Cris, a mensagem final. Pessoal, quem vai sair da crise forte é quem estiver atento às oportunidades. Ações anticiclo. Está todo mundo reclamando, está todo mundo cavando buraco para se esconder. Vamos dar as caras, vamos começar um processo correto, estruturado, de ganhar o mundo. Quer empreender? Venha com quem sabe fazer isso em Portugal. Fala comigo, Benício Filho, da Atlantic Hub. Grande abraço, Cris! Eu acho, né, Benício, você falou aí do preparar, eu acho que isso é o segredo em tudo, né? A gente sempre fala para os nossos clientes, assim, eu acho que o planejamento tem um papel fundamental no sucesso aí desse projeto, né? Esse projeto de mudança, esse projeto de empreender, enfim. E daí a importância da assessoria, né? Obrigada pelo seu tempo, foi ótimo papo. Estou vendo aqui Cris. pessoas elogiando, estão gostando. E agora eu vou chamar aqui o Fabiano. Cadê você, Fabiano? Gente, espera aí só um pouquinho que o Fabiano a gente vai dar uma amarrada aqui só no que foi falado. O Fabiano fica lá de Lisboa, ele é o diretor do nosso escritório em Lisboa. Nós temos escritório no Brasil, onde eu fico, escritório em Lisboa. Fabiano. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem. Grande participação do Benício, né? Foi ótimo, foi ótimo. Você sabe, assim, eu tenho uma demanda aqui muito grande, né? Quando o cliente chega para a gente, né, buscando aí esse suporte na mudança, né? Não só no investimento, mas esse suporte na mudança. Uma vez resolvido toda a questão do aonde eu vou morar, qual a melhor localização, acesso ao financiamento, né, abertura da conta, enfim, todo esse trabalho, né, que a gente faz aí junto ao cliente, né, de dar essa consultoria 360. Em seguida vem a pergunta né, e o que eu faço com a minha empresa? É possível levar a minha empresa para lá? Vocês dão suporte nisso também? Então, eu acho que essa demanda, né, dos nossos clientes fez a gente, né, chegar aí nessa parceria tão bacana aí com a Atlantic Hub, né?
Não, eu diria o seguinte, a grande maioria das pessoas, os brasileiros de maneira geral, quando pensam em Portugal, a primeira coisa que vem à cabeça, ou o maior motivador para essa mudança, é a qualidade de vida, né? Todo mundo pensando em violência zero, um clima maravilhoso, um custo de vida baixo, como o Benício falou, Exato. um estilo de vida que é muito agradável, muito bem-vindo, que eu cada vez mais percebo isso aqui na rua, andando aqui em Cascais, principalmente. Mas É quando até eu cheguei... importante botar nesse contexto, né? Quer dizer, gente, o Fabiano morava em Porto Alegre, né? Era do Brasil também chegou na gente, na verdade, como cliente, né? Então isso é Verdade. muito bacana, né? Nos conhecemos como cliente e hoje, enfim, é o nosso diretor de escritório. Tem quanto tempo que você está em Porto Alegre, Fabiano? Em Portugal, Oh, desculpa, em Portugal. eu tô há quase 3 anos. Mas o que eu estava dizendo é isso, é que o motivador principal é esse, é o estilo de vida, a qualidade de vida, o clima e tudo mais. Mas eu chegando aqui eu descobri isso, que Portugal, na verdade, não tem só isso para oferecer. Portugal se posicionou nos últimos anos como o maior atrativo de startups, um dos melhores ambientes para montar uma startup no mundo. Não à toa, aqui é o lugar da Web Summit já nos últimos anos, e pelos próximos 10 anos será aqui também. Então, Bem lembrado, a gente até esqueceu de falar isso. tem inúmeros polos de empresas aqui, como o Oeiras Valley, o Parque das Nações, a região do norte do país. Agora a IBM está fazendo um grande investimento lá, criando uma filial deles, não uma filial que se chama, mas enfim, uma planta da IBM lá no norte do país. Então, Portugal hoje é muito mais do que só o clima, só o sol, só a qualidade de vida, que já não é pouca coisa, né? Mas é isso, é um ambiente para empresas de tecnologia, principalmente, obviamente, mas para empresas ligadas ao turismo e para brasileiros que, de maneira geral, queiram sair um pouco dessa coisa de empreender única e exclusivamente no Brasil, com o famoso risco país, né? E queiram Exato. botar as caras no mundo, né? Portugal é a porta de entrada, tá bem claro isso. Vamos redescobrir, né? Eles nos descobriram, agora a gente está voltando para cá para botar os nossos pés aqui. Muitos empresários brasileiros fazendo esse movimento de montando filiais aqui para poder vender para a Europa inteira. Eu gosto de dar um testemunho. Eu estou construindo uma casa aqui agora, né? E a gente é difícil do brasileiro entender isso, porque nós vivemos num país de dimensões continentais. Então, o máximo que se consegue quando você está construindo uma casa no Brasil é que o fornecedor de esquadrias seja da cidade vizinha, né? Aqui é muito normal. O fornecedor de janelas vem da Espanha. O fornecedor da pedra é uma empresa italiana. E então, assim, aqui é normal isso. Isso aqui é um grande país, né? Então, é como se fosse um grande país, na verdade. E você pode contar com empresas do continente inteiro. Na contramão, quer dizer, por outro lado, qualquer pessoa que venha para cá empreender pode contar com esse mercado inteiro também. Não é só o mercado Exato. português, é o mercado europeu, né? O mercado comunitário. Então, muito legal a conversa com o Benício, é isso mesmo. As pessoas têm que enxergar Portugal como muito mais do que um lugar com qualidade de vida. É isso também, com certeza. Talvez um dos melhores hoje em dia, mas também É com verdade. grandes oportunidades. É verdade. É tudo muito próximo, né? Então é exatamente isso que você falou. É dizer, não estamos falando só de 10 milhões de consumidores, né? São 500 milhões de consumidores e tudo muito pertinho, né? O Tomás até lembrou aqui, Cascais, Lisboa, 30 minutos, e para outros países também tudo muito perto, né? Eu acho que é bem que a gente percebe, que o Benício falou também, é um ambiente com muita oportunidade, né? Isso para a gente dá brilho nos olhos, né? Não, e eu tenho visto até uma outra coisa que eu também tenho percebido, que é muito agradável de se notar. Gaúchos, meus conterrâneos que vieram morar aqui em Cascais, alguns são meus vizinhos, inclusive aqui em Birre, pessoas um pouco mais velhas do que eu, que já estariam naquela fase do se aposentar, pessoas que vieram para cá
buscando exclusivamente qualidade de vida, mas que tem esse cacuete, né? Tem essa coisa no sangue de empreender, e perceberam aqui as oportunidades e hoje estão trabalhando tanto ou mais do que trabalhavam no Brasil. Um deles montou uma trading, está agora importando coisas para o Covid aqui, importou máscara, importou álcool gel, está mandando coisas daqui para o Brasil. Então, os brasileiros que chegam aqui e que têm essa coisa na veia do empreender, muitos deles vêm pensando que vieram para descansar, mas enxergam aqui outras oportunidades, né? E você sabe que um bom empreendedor não abre mão de uma boa oportunidade, né? E elas estão Difícil aqui. deixar passar, né? É verdade, é verdade. Muito bom, muito bom. Pessoal, enfim, foi, né? Acho que assim, foi muito produtivo, né? O papo hoje, as pessoas gostaram muito aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, manda para a gente pelo direct, que a gente vai ficar feliz em responder. Ou manda lá no nosso site, ou e-mail, que é atendimento@globaltrust.com.br. No site vocês podem marcar uma reunião virtual também. A gente responde, enfim, marca, né? Você tem como marcar qual horário, que dia, que horário você quer. É www.globaltrust.com.br. E segunda-feira estamos aqui de novo, né, Fabiano? Às 11 horas. Segunda-feira é imperdível, segunda-feira, com a participação de um dos maiores especialistas no mercado imobiliário do Algarve. O Algarve está muito em voga agora, como nós já falamos algumas vezes, mas foi destaque na Forbes, na revista Forbes, sobre lugares para se aposentar pós-Covid. Tem também uma qualidade de vida invejável. Até hoje eu penso se o meu futuro não vai ser lá mesmo. Fico muito dividido, eu confesso, entre Cascais e Algarve. É uma região muito legal. O Algarve é sedutor, né, também. Sedutor. E muita coisa acontecendo por lá. Eu diria que esse momento que a gente está vivendo de mudança, ele é um momento de fortalecimento de tendências que já vinham acontecendo. E não há dúvida que a tendência de busca por qualidade de vida, essa veio para ficar. As pessoas vão querer estar em lugares aprazíveis, ninguém mais vai querer perder tempo em algum lugar em que você tem medo de ser assaltado, em que o clima é ruim, em que o custo de vida não vão mais fazer sentido. Aí já não faz esse sentido hoje e a tendência é que isso aí vai se reforçar. Então, segunda-feira, participação do Pedro Quintanilha sobre viver e investir no Algarve. Não percam, pessoal. Assim, o Algarve tem tido uma demanda, né, crescente, né, nos últimos meses, principalmente. Tem gente perguntando aqui se essa live vai ficar disponível. Ela vai ficar disponível no nosso Instagram, né, por 24 horas. E depois no nosso site tem uma aba blog e lá tem todos os vídeos, tá? Até quem não conseguiu assistir as outras lives, vai ficar tudo lá. Falamos de custo de vida, de financiamento, né? Essa da segunda-feira foi incrível com a Ana Jorge do Novo Banco. Então tá tudo lá disponível. E na segunda-feira estamos aqui com o Fabiano e o Pedro Quintanilha falando sobre o Algarve. Não percam. Isso aí. Obrigada. Obrigado, pessoal. Bom final de semana para todos. Até logo. Bom final de semana. Tchau, Cadu, Charles, Rodrigo, Ana Paula. Que legal. Todo mundo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.